Dando continuidade à nossa série de videoaula sobre laços de repetição, hoje nós iremos ver a estrutura de repetição while. O laço de repetição while é mais utilizado quando a gente não sabe previamente quantas vezes o bloco de instruções deve ser repetido, embora também, claro, possa ser utilizado quando se conhece esse número. Então, diferentemente do for, no qual a gente comumente usa quando o número de repetições é conhecida por nós, no while é diferente. Embora, como está sendo dito também, a gente pode utilizar sim quando a gente conhece o total de repetições, mas é mais utilizado quando a gente não conhece esse valor. Este tipo de laço é chamado de laço condicional, porque justamente ele precisa estar checando a todo momento se a condição ainda é verdadeira, ou seja, a condição de continuidade de execução da repetição. Na estrutura de repetição while, a cada passo o laço efetua um teste sobre uma determinada variável que tem um valor pré-definido. No caso, essa variável ela pode ser inicializada pelo programador ou pelo próprio usuário que está executando a aplicação, mas comumente é inicializada pelo programador. Se o teste for verdadeiro, o bloco de instruções ele é repetido e a variável deve então ser atualizada, sendo que pode ser atualizada também pelo usuário, lendo-se o valor pelo teclado. Essa atualização é importante, pois ela é responsável por dar continuidade à execução da estrutura de repetição e deve ser feita. Do contrário, pode acontecer do laço de repetição ficar executando infinitamente, caso essa variável que é utilizada na condição não seja atualizada. Agora eu apresento para vocês a estrutura geral do laço while. Diferentemente do laço de repetição for, que utilizava a palavra reservada for para criar a estrutura de repetição, no while, como vocês devem perceber, nós utilizamos a palavra reservada while. E o laço de repetição como um todo, ele tem quatro partes. A primeira delas é a inicialização das variáveis, que é feita uma só vez antes de iniciar a execução do laço de repetição. O segundo passo é a parte de teste, ou seja, a parte condicional, onde, onde é feita a validação se o laço de repetição deve continuar ou não, ou seja, se ele continua ou para a sua execução. Depois nós temos o bloco de instruções, que é onde vai conter basicamente as instruções que a gente quer que se repita, então é uma parte bem importante. E depois nós temos a atualização das variáveis, que é o momento onde a gente atualiza a variável que é utilizada no segundo passo, ou seja, na parte de teste. Então, basicamente, se repete o segundo, terceiro e quarto passos, enquanto o teste for verdadeiro. Então, quando eu mostrar alguns exemplos para vocês, vocês perceberão o porquê dessa repetição desses passos. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, vamos supor que a gente quer criar um programa que imprima na tela 10 vezes a frase Oi Mundo. Então, basicamente, o que nós poderíamos fazer é o seguinte. Aqui a gente cria uma variável cujo nome foi dado de contador e a gente inicializa ela com o número 1. Utilizando a estrutura de repetição while, a gente faz a seguinte pergunta. While contador menor ou igual a 10, porque a gente quer justamente 10 vezes. Então a gente faz while contador menor ou igual a 10,
faço isso aqui, ou seja, executo o bloco de instruções. Então, eu faço print oimundo, ou seja, eu printo a string oimundo, e em seguida eu faço a atualização da variável contador, que é utilizada na parte de teste, ou seja, na condição de parada do laço de repetição. Então, eu faço contador mais igual a 1. Então, na primeira execução, o contador vale 1, então ainda é verdadeiro. Aí na segunda ele vale 2, na terceira 3, e assim sucessivamente, até as 10 frases terem sido exibidas para o usuário. Lembrando que é importante vocês perceberem a indentação. Então, essa parte aqui é a parte que está dentro do laço de repetição. E é importante que a variável seja atualizada, pois, do contrário, o laço de repetição poderia ficar executando infinitamente e vai chegar algum momento que a memória do computador não vai suportar e pode dar alguma tela preta, por exemplo, ou tela azul. Depende muito do contexto. Nesse outro exemplo, a gente quer um programa que leia um número indeterminado de valores inteiros maiores ou iguais a zero e calcule e imprima na tela a média dos valores lidos. O programa deve finalizar a leitura de dados quando for digitado um valor negativo. Então, perceba aqui, a própria questão já traz essa, essa coisa do indeterminismo, ou seja, a gente não sabe a quantidade final de números que a gente quer ler. Então, nós, enquanto programadores, já devemos perceber que se trata de uma condição que exige o laço de repetição while. Então, como é que a gente resolveria isso? Basicamente, a gente utiliza duas variáveis, uma soma e o QTD, e a gente inicializa como zero. Essas variáveis serão utilizadas para auxiliar na resolução do problema. Então, depois eu faço leitura inicialmente do número. Perceba que eu posso fazer essa leitura fora do laço de repetição, mas eu também poderia fazer essa leitura dentro do laço de repetição. Mas para isso eu teria que alterar a condição de teste, para permitir que ele já comece executando o laço de repetição. Mas aqui, né, vamos seguir esse fluxo. Eu faço a leitura do número, armazeno esse valor na variável num e faço a seguinte pergunta. While num maior ou igual a zero, executo isso aqui. Então, eu testo a seguinte condição. Se o número for maior ou igual a zero, eu executo. Então, aqui a gente percebe que quando o número for menor que zero, ou seja, negativo, e é o que a questão fala, para sair quando o número digitado for negativo. Então, quando for negativo, ele não vai executar o laço mais uma vez. Então, mas vamos supor que o primeiro valor digitado foi positivo. Então, ele entra no laço de repetição, executa essa linha de soma, ou seja, soma o número, vai somar inicialmente com zero, mas a partir do momento que for sendo digitado outros valores, ele vai somar com os valores que já estarão acumulados na variável soma. Depois eu adiciono 1 a QTD e depois eu solicito novamente que o usuário digite o outro número. Então, se nesse momento o usuário digitar um número negativo, o laço de repetição ele não é mais executado, pois essa condição aqui vai ser falsa. Mas se o número for positivo, vai executar mais uma vez, e assim segue. Quando sair do laço de repetição, a gente faz a seguinte verificação. Se QTD maior ou igual a zero, execute as seguintes instruções. Eu faço soma, dividido por QTD, que é a quantidade de números que foi digitada, e armazeno esse valor em média. Depois eu exibo com print esse valor da média. Então, aqui eu informo a média dos valores digitados. Lembrando que essa instrução if foi utilizada, pois vamos supor que o usuário comece digitando um valor negativo, ou seja, ele nem vai chegar a entrar no laço de repetição. Então,
se eu não tivesse feito essa validação com o if, esse cálculo aqui da média, soma dividido por QTD, daria um erro, pois não é possível dividir um número por zero. Bem, então nessa aula foi isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Agora, na próxima aula, a gente vai ver as instruções, os comandos pass, break e continue.